Advogado, né, Luciano Catariuk, ele está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e, é claro, a de vocês de casa também, como eu falo, que a participação de vocês é muito importante através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora lá interagir com a gente, que eu já vou receber o nosso convidado aqui. Boa tarde, Luciano. Olá, bem-vindo. Mauro, sempre um prazer, obrigado pelo convite. E é sempre informar seus telespectadores de assuntos relevantes e interessantes como esse. Não, com certeza. E eu sei que o pessoal daqui a pouco vai começar a interagir com a gente, mas eu queria, Luciano, que você começasse explicando pra gente o que é o assédio, até para eles entenderem que existem vários tipos ali dentro do assédio, né? Exatamente. O assédio é tudo aquilo que a pessoa, um terceiro faz contigo, com qualquer pessoa, que constrange, que afeta a dignidade da pessoa, que incomoda, que perturba e de forma repetitiva, né? Existem vários tipos de assédio, porque às vezes as pessoas só lembram do assédio sexual. Assédio sexual é um dos tipos de assédio, mas existe o assédio moral, existe o bullying, que é um tipo de assédio dentro das escolas, hoje é um termo em inglês. Existe o stalking, né, que é aquilo que a pessoa persegue o outro, é um tipo de assédio também. E que também gera, lógico, indiretamente, ameaças indiretas com esse comportamento. Então, assim, Luciano, eu queria até que você explicasse um pouquinho para a gente esses tipos de assédio, até mais específicos, para as pessoas entenderem, como a gente falou aí, falava só em assédio sexual, mas não é. É o jeito que você fala, o jeito que você trata as pessoas, a perseguição de fazer aquelas piadinhas bobo o tempo todo ali também. Exato. Às vezes até um comentário sobre o cabelo da pessoa, isso é um assédio. Exato. O assédio moral, por exemplo, que acontece muito em empresas, eu falo em empresas ou num ambiente de relacionamento hierárquico, pode ser uma repartição pública, pode ser dentro de um escritório, por exemplo, de advocacia, em que o sujeito começa a impor ao outro um ritmo de trabalho diferenciado ou a situação vexatórias, constrangendo, faz dinâmicas de grupo para constranger a pessoa ou persegue realmente, impondo a ela situações que menospreze ela na sua condição, até mesmo como profissional, como homem ou como mulher, ou até mesmo, como você falou, com o cabelo, ou com o corte, ou a barba, ou a roupa que veste. Todas essas situações que cria esse sentimento pode-se, dentro de um ambiente hierárquico, dentro de um ambiente de autoridade, pode se caracterizar como um assédio moral, passível também de reparação de danos junto à Justiça do Trabalho, junto à Justiça Civil. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, mais especificamente também, Luciano, sobre o assédio moral. Como que é? Quais são as características ali que as pessoas têm que ficar atentas, porque às vezes elas nem percebem que está sofrendo esse tipo de assédio, né? Isso que você falou é interessante. Às vezes a pessoa entra num ritmo automático. Ela acha que aquilo é Ela acha normal. que aquilo é... Isso é igual violência que a gente fala. Mulheres que sofrem violências, ela entende que aquele ambiente de violência é um ambiente normal. E o assédio moral é um estilo, é um tipo de violência que afeta no psicológico da pessoa. Tem pessoas que entram em depressão em razão do assédio moral. Seja, por exemplo, porque o sujeito determina... Eu sempre falo que o assédio moral, ele não tem como ser de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Ou seja, tem uma relação de hierarquia. Então, o patrão começa a impor, ou um chefe direto de departamento, impor algumas situações para o sujeito que constrange ele ao ponto de que ele faz, porque ele é obrigado a fazer, mas aquilo cria um abalo moral, ou seja, a dignidade dele é tão afetada, ele é ridicularizado, é colocado sob brincadeiras, ou muitas vezes piadinhas, aquilo que você falou, faz o sujeito às vezes trabalhar também diferentemente de outro, aquele que porventura não atende os desejos ali que o chefe tem e o assédio, para fazer esse assédio, coloca ele para trabalhar num ritmo diferente, no local insalubre diferente, para pressionar o sujeito, que isso também é uma forma de assediá-lo moralmente, né? Então as pessoas têm que ficarem atentas a isso também. Mas agora vamos falar um pouquinho então do perfil do assédio sexual. Como que é esse? É aquela coisa de você também ficar tocando, passando a mão, que parece que é uma coisinha boba, mas não é tão boba assim, né, porque assim, Mauro, o assédio sexual tem o cunho sexual. Ou seja, com palavras, ou seja, com o próprio toque, como você começou, ou até algo mais profundo ainda, né? Em que o sujeito vai, de forma repetitiva, mesmo e principalmente o assédio se caracteriza quando existe uma investida e a parte que sofre essa investida, ela nega, ela para, não gostei da brincadeira, não entendo isso como algo salutar, e a pessoa continua fazendo isso para tentar satisfazer algo de cunho sexual. Aqueles
seja um beijo, seja passar a mão no cabelo, seja apalpar a bunda da pessoa. Nem, tô brincando, isso não é uma brincadeira, isso pode caracterizar sim o fato do toque, né? Um abraço, você tocou, você já sim, a gente agora invadindo, né? Tá muito na moda, nós até falamos numa outra oportunidade sobre a importunação sexual, que hoje é um crime que está em voga, por quê? Porque as mulheres, principalmente as mulheres, porque isso também pode acontecer com homens, a gente disse isso, elas começaram a denunciar, elas não aceitam, ou seja, o meu corpo tem uma barreira, você não tem direito de tocar no meu corpo, mas não, nem por brincadeira. E o assédio sexual, ele vai com aqueles flertes, com aquelas cantadas, para ultrapassar uma importunação sexual e até mesmo um estupro. Porque isso vai evoluindo, são etapas, né? E o que acontece muitas vezes, que o assédio moral acaba muitas vezes transformando num assédio sexual, é que a própria hierarquia impõe, por exemplo, uma vantagem sexual em troca de um benefício dentro da organização que a pessoa trabalha, dentro do emprego dela. Eu falo empresa, não pode ser empresa, repartição pública, ou onde existe um grau de hierarquia também, ou até mesmo não tendo hierarquia, mas tendo colegas de trabalho que começam a assediar o outro de forma insistente, repetidamente, ao ponto de que a pessoa ela se sente coagida até mesmo de denunciar. Fica constrangida porque ela acha assim, pô, não, ele só está brincando. Não, não existe brincadeira. Assédio sexual, ele é crime. E ele pode ser, sim, passível de denúncia, tem tipificação criminal no Código Penal e pode a pessoa ter pena de 2 anos ali pelo cometimento desse assédio. Luciana, a gente tem ouvido falar bastante também em assédio virtual, né? Com as redes sociais aí, né? Infelizmente, a gente tem visto que tem crescido muito. Eu queria que você falasse pra gente quais são os aspectos aí também. Porque tá acontecendo e às vezes as pessoas não sabem nem o que eu vou fazer. Tá ali mandando mensagens e tal. Fala um pouquinho pra gente. Uma das coisas, Mauro, que às vezes as pessoas elas se sentem mais protegidas, o abusador, por estar atrás de uma tela. Ou seja do celular, seja do computador, e ele entende que ele não vai ser alcançado pelos braços da lei porque ele está atrás. Não, o ambiente virtual não é um ambiente sem lei. E a pessoa que muitas vezes ela é assediada, também do meio virtual, ela pode denunciar sim, ela faz prova para isso, né? A gente sempre fala tanto no assédio moral, como no assédio sexual e no assédio virtual. O assédio virtual é mais fácil, porque quando o cara começa a mandar mensagem, tocar, te importunar, pode virar um stalking, é uma perseguição, porque de forma a insistir, a pessoa começa a insistir e cantar a pessoa e começa a insistir, isso vira um stalking, que é uma perseguição. Mas o assédio virtual, ele é punível da mesma forma que o assédio sexual. Porque tem pessoas que virtualmente assediam sexualmente a pessoa. Olha que coisa maluca, né? Por quê? Porque ela começa e daqui a pouco começa a mandar nudes, daqui a pouco começa a mandar e a pessoa não quer e as fases, aquelas cantadas, e isso tudo é punido. No virtual, ele é mais fácil porque você faz print de tela, né, e você faz uma ata notarial, você tem um documento público que você pode ali como prova contra a pessoa. Mas eu sempre digo, precisa denunciar. A gente só consegue pôr um limite, pôr um freio, se as pessoas que são assediadas denunciarem. Às vezes a pessoa, não vai dar nada porque tá lá no computador, não estou vendo quem é a pessoa, você precisa denunciar. A lei, ela abarca, ela protege a pessoa que é abusada e que é assediada em todos os termos, seja moralmente, seja sexualmente e seja virtualmente. Tem um outro tipo de abuso que a gente fala de assédio, sabe aqueles e-mails que você recebe de quem você não quer, aquelas ligações o tempo todo que daquela operadora que você não aguenta mais. Está crescendo bastante. Você precisa, isso é uma forma de assédio virtual que a gente fala, mas não tem essa conotação nem moral, mas que incomoda, que perturba, que tira a paz. E aí você precisa denunciar, tem os órgãos, a Anatel, tem órgãos de reclame aqui, você precisa fazer. O que acontece é que as pessoas não podem achar, porque não está vendo muitas vezes o assediador, seja esse virtual, seja de algo mais grave ou mais leve, e achar que não adianta denunciar porque não vai dar nada. Tem que denunciar sempre. Agora, uma outra coisa também que cresceu muito, que virou o que você falou aí, é o bullying, né? Sim. Ele é caracterizado como assédio porque a gente vê que antigamente não tinha tanto, agora todo mundo fala nisso, é muito mimimi também que a gente fala isso aí. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte também. A coisa está tão complicada hoje que o bullying, né? Eu digo que na minha época, quando havia essas coisas, na minha época, os meninos acabavam resolvendo no tapa lá e resolviam. Hoje não dá mais para falar isso, porque daqui a pouco a pessoa leva uma arma, leva uma faca. Se for no tapa é pior ainda agora. Não, né? Então hoje é pior, a coisa mudou muito. Mas o bullying, ele é algo que muitas vezes as pessoas sofriam e faziam e nem sabiam que se chamava bullying,
que é um tipo de assédio, ou seja, é algo de forma reiterada com o intuito de fazer uma chacota com a pessoa, de menosprezar a pessoa, de ridicularizar a pessoa de forma insistente, contínua, de forma repetida. Repete. E aí, lógico, isso causa traumas em crianças, em adolescentes, porque o bullying foi um termo cunhado americano que pega muito no ambiente escolar. Por quê? Porque aquela brincadeira, aquela... Quatro olho, rolha de poço, aquelas brincadeiras. Careca, fofão, essas coisas. Que às vezes gera traumas terríveis. E há punição para isso, há responsabilização para isso. Lógico que as penas não são graves, são penas brandas, mas é como se fosse educativo. Ó, pare, não pode fazer. Aquilo que antigamente né? tipo uma advertência. Mas é importante trazer isso a debate, é importante o seu programa trazer isso, porque nós, como pais, né, adultos, tal, nós precisamos orientar as crianças lá na escola para não fazer esse tipo de brincadeira, que hoje tem um nome, bullying. Antigamente falava, brincadeira. Não é brincadeira, é um bullying, é um assédio. É um assédio que beira o assédio moral. E, Luciane, e como denunciar esses assédios? O que as pessoas podem fazer que estão passando por isso ou que se identificaram aqui no nosso bate-papo? Porque tem legislação e tem leis que protegem isso. Sim, você, porventura, pode denunciar nos órgãos, por exemplo, você está sofrendo na empresa um assédio moral, um assédio sexual dentro da empresa. Você pode denunciar para os sindicatos. Você pode fazer, só que sempre eu digo, antes de você fazer uma denúncia, você precisa se munir de provas, vídeo, foto, grava conversa, faz print de conversas, consegue ver se você consegue gravar isso. Teve uma situação, Mauro, que eu atendi uma mulher que ela falava que ela sofria um assédio sexual e moral dentro da própria empresa. E ela comprou um relógio espião que gravava. E ela gravou a hora que o superior hierárquico dela agarrou ela no banheiro, quando ela estava no banheiro, e ela filmou pelo espelho. Uma prova, foi demitido foi demitido ele, justa causa, teve toda a questão de reparação de danos ali, ele respondeu criminalmente também esse procedimento. Mas você precisa provar. Aí você pode reclamar no sindicato, né, fazer uma reclamação formal no sindicato, procurar a polícia, a autoridade policial, se for porventura órgãos públicos, né? Nós estamos falando de servidores públicos, federal, estadual, municipal ou de empresas públicas que sofrem esse assédio, você procure principalmente ali a ouvidoria desses órgãos e faça formalmente essa denúncia. Só tem uma forma de você evitar que o abuso continue, ou o assédio, denunciando. Às vezes a pessoa ela não denuncia porque ela acha assim, poxa, o assediador está por cima, ou seja, ele controla. Não, mas não é assim. Quando você denuncia o assediador, o abusador, conforme, ele começa a entender qual é a posição dele. Ele começa a entender que ele é o abusador ou ele é o assediador. E ele se retrai. E aí ele é punido. Mas só é punido se você denunciar. E as pessoas às vezes têm medo de denunciar por causa disso, mas não deve ter medo. Vocês viram, a gente está com o caso de um médico aí de Maringá, uma denunciou, só hoje já tinham mais de 30. Então, olha quantas mulheres passaram por isso e tinham esse medo. Não vai dar nada, é um médico e tal. Não, tem que falar. Mas recentemente eu advoguei numa situação em que nós denunciamos um juiz de direito, né, com alto cargo, que abusava da esposa e tal. E isso chegou às corregedorias, chegou ao CNJ, chegou ao Tribunal de Justiça do estado dele, de um outro estado, teve até repercussão no nível nacional, e ele foi afastado. E ele dizia para a pessoa, não adianta, eu tenho os amigos certos, nos lugares certos, não adianta. Antes de você fazer qualquer coisa, eu já vou ser informado. Mentira! Isso é uma forma de que a pessoa que é abusada, a pessoa que é assediada, ficar constrangida ou com medo de fazer a denúncia. Porque sabe que a hora que for denunciado, isso vai ter consequência. Então, nunca deixe de denunciar. Procurar as autoridades, procurar os órgãos, os sindicatos, a própria ouvidoria dessas repartições públicas para fazer essas denúncias. Com certeza, como a gente viu também esse caso desse médico aí, se uma não tivesse falado, não ia descobrir as outras. Então, o importante é você falar, você conversar, você entender, ter provas. Encoraja a outra, empodera a outra, né? Justifica realmente. E as mulheres, eu falo mulheres, também pode ser homens, elas se ajudam quando existe alguém que tenha coragem de fazer a primeira denúncia. É isso aí. Bom, olha só, eu vou deixar aqui o Insta também do Dr. Luciano, se tiverem dúvida, quiserem conversar um pouquinho aí, interagir. E é muito legal esses assuntos aqui para a gente poder ajudar a população também, como a gente vê esses casos aumentando aí de